Estou com a voz embarcada de não saber nem como elaborar um luto tão repentino, tão violento e tão de uma forma que repercutiu na América e no mundo, até em Israel. Júnior nunca foi a Israel e saiu a mídia em Israel. A mídia saiu em todos os jornais do Brasil e todos os jornais da América. Inclusive eu que pedi que os jornais da América saíssem daqui para respeitar o nosso tempo. Mas os jornais estavam aqui. O que é que um jornal vem fazer numa comunidade que tem 80, 100 pessoas? Se não tiver relevância do que aconteceu com a pessoa com quem aconteceu. Então a relevância está sobre a pessoa e o impacto que essa pessoa causa e causou a esta comunidade. Tem pessoas que não morrem nunca. Elas ficam vivas na nossa memória. A gente não consegue tirar essas pessoas da nossa memória. Porque elas fazem parte de um contexto e um legado que elas plantaram sementes em nós. E que elas nos ativaram para coisas grandes. Então ficam inesquecíveis. Por exemplo, tem um homem fabuloso chamado Valdomiro, que é meu pai, que todas as vezes que nos reunimos como irmãos, o assunto é só ele. Porque ele foi muito vivo. Ele tinha palavras muito firmes para nós. Ele era um homem de dinâmica e ele nunca nos deixou sem uma atividade que pudesse nos ocupar. Então ele criou 12 filhos, nenhum deles é malandro, nenhum foi traficante, nenhum foi ladrão, e não éramos crentes. Aí o evangelho chegou, meu pai já era idade avançada, e basicamente quem ganhou meu pai para Jesus fui eu. Então a doutrina da minha casa era rígida só no caráter. E não tinha Jesus. Aí quando Jesus entrou, aí ficou gostoso, porque era um caráter que tinha um princípio e tinha uma pessoa. A pessoa de Jesus para a gente seguir com mais relevância, se meu pai passasse. Meu pai passou, e eu tinha, na época eu já morava em Manaus, e eu tenho 7 irmãos homens e 5 mulheres, somos 12. Meu pai já era da visão dos 12, embora ele não soubesse. Então, a minha família foi criada assim com muita gente. E existem algumas coisas na nossa vida que elas são extremamente interessantes. E eu aprendi a ter algumas coisas com muito peso e muito valor na minha vida e na minha história. E só para lembrar vocês aqui que as pessoas dizem que o Júnior queria muito que eu viesse aqui. Não é verdade? Mas ele me viu aqui muitas vezes. Ele diz isso para mim. Eu já vi o Senhor lá. Então, os homens que têm fé, eles veem o futuro. Está em Miqueias capítulo 2, 1. Eles já conseguem ver o futuro. Então, ele já tinha me visto aqui. Quando fizeram a Disney, o Walt Disney, não estava vivo. Quem estava vivo era o irmão dele, caçula. Deu entrevista e disseram assim, a repórter, que a maioria dos repórteres só faz pergunta boba. Então a repórter falou assim, é uma pena que ele não viu isso. Ele disse, viu? Ele viu primeiro que a gente, tanto viu que está pronto. Não é? Então tem coisas que a gente, que não está dentro do contexto, não vê. Mas as pessoas que estão dentro do contexto, veem. E com certeza, Júnior me viu aqui muitas vezes. É claro que ele jamais poderia imaginar de me ver aqui, mas ele não está aqui. E ele não participar desse momento que ele queria me apresentar o que Deus estava fazendo, realmente. E eu tinha prometido para ele que o congresso de 2012, nós iríamos fazer um congresso aqui em novembro. Falei isso lá em Massachusetts. Ele estava cheio de esperança. E ele é um homem muito ético, um homem muito quieto. Ele não era tímido. Ele era esperto. Ele não tinha timidez, ele tinha esperteza. Ele era uma pessoa esperta, mas ele também sabia o seu lugar. Ele era um indivíduo ético. Então
Ele não se intrometia. E quando ele chegou lá agora em Orlando, ele não veio falar comigo, eu que fui falar com ele. E abordei eles todos. E saí abraçando eles, e eles todos sem graça. E digo, Júnior, está fugindo de mim? E durante toda a conferência, Júnior não falou comigo nenhuma vez. É como se ele estivesse olhando para mim de longe. Porque na conferência de Massachusetts, eu me escandalizei com ele. Ele não me soltou um instante. Ele ficou comigo quase todo o tempo. E ele me contou muita coisa da vida dele. Mas só coisa boa. Então, eu quero dizer que ele estava me observando. E eu levei uma mensagem ali naquela noite. Porque na noite de sexta-feira, eles disseram entre eles, deveria ter acabado agora e a gente ter ido embora. Porque a gente já recebeu tudo. Quando foi no sábado, durante o dia, eu dei um breakzinho para todo mundo descansar a mente, para a noite a gente receber muito, como recebemos de 6 da tarde à meia-noite. Para receber muito. Então você vai descansar de tarde, ou você vai para algum parque, algum lugar para fazer o higiene mental. E foram para onde? Holy Land, para a Terra Santa. Foram para Jerusalém. Passaram o dia em Jerusalém. Enquanto os outros estavam vendo o Mickey. Então, são sinais que a gente vai lendo de comprometimento de fé. Enquanto alguns foram ver o Mickey, o Pluto, não é? Foram ver o Harry Potter. Teve um pastor que foi para Holy Land com suas ovelhas. Porque está um espetáculo ali, aquele parque de diversão de fé. Onde você diverte a sua fé e sai edificado e sai consolidado. E aí, esse Júnior que você conheceu, esse Júnior que você participou, que recebeu da vida dele, ele deixou um legado aqui. Eu quero dizer para vocês, eu quero dar a notícia, que Júnior não morreu. Crente não morre. Essa é a maior certeza. O problema somos nós humanos, que temos uma mente tão limitada que a gente não aceita a separação na terra. Mas vai continuar no céu. Tudo isso vai continuar. Alguém aqui é crente suficiente para se alegrar nisso e dizer alguma coisa na presença do Senhor? É se alegrar nisso. Então, o Júnior era um homem santo. Pergunta assim, por que um homem tão bom como o Júnior, como a esposa, a filha, os irmãos, tão bons, morreram? Tão bons. É porque a gente já tem até gente que a gente poderia trocar, não é? Poderia ter sido fulano, poderia ter sido cicrano. Não contribui nada mesmo, só atrapalha. Mas logo o Júnior, porque a nossa mente assim é vingativa. E eu quero dizer para você que no céu só tem coisa boa. Deus só chama coisa boa para o céu. Aí você vai dizer, então não vou ficar bom não, senão Deus vai me levar. Não. Deus tem um prazo e tem um plano, e nós somos embaixadores. E como embaixadores nós temos um prazo na terra. Quando cumpre esse prazo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos tira do território pelo qual Ele nos confiou. E nós voltamos para a pátria-mãe, para estar junto do Pai, para estar junto do Rei. Então, a família foi para junto do Pai, para junto do Rei, a convocação do Rei. Então, ninguém aqui está debaixo de um acidente. Nós estamos debaixo de um propósito. Agora, como aconteceu é que nossa mente e a nossa estrutura de gente que não processa. Mas pode ter sido um infarto, ter dito, meu Deus, um infarto. Pode ter sido um acidente aéreo, meu Deus, um acidente aéreo, etc. Existem coisas que a gente nunca vai encontrar a resposta para um luto. Nós não vamos encontrar, porque, na verdade, ninguém quer morrer. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para viver. Por isso que Jesus nos deu o legado da vida eterna. Então, nós não morremos. Nós passamos desta vida para uma outra vida. Isso é o sentido do Evangelho. Se isso não for pregado, se esse Evangelho não for pregado, a nossa fé é vã. É uma fé tola, é uma fé inútil, porque a gente não prega a certeza da vida eterna. Mas existe algo chamado saudade, sentimento, que realmente o nosso coração fica cheio de comoção e a gente se perguntando
por que isso? Não é verdade? Então, existem algumas coisas na vida que Deuteronômio 29, 29 vai lhe responder. As coisas encobertas são para Deus. As reveladas são para o homem. Então, existem coisas que Deus nunca vai lhe dar satisfação, porque Ele não vai deixar de ser Deus se Ele não lhe der satisfação. Você pode fazer a pergunta que for. Se Deus não lhe responder, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Todo-Poderoso. Você gostando ou não gostando, você querendo ou não querendo, Ele está no alto sublime trono, dele não se aparta, Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor sobre todos, Ele vai continuar rei, Ele vai continuar reinando, Ele vai continuar trabalhando a nosso favor, e Ele ainda vai salvar toda a nossa casa, segundo a sua palavra e segundo a sua promessa. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Às vezes, nós somos muito dos porquês. Eu vou dizer algo, uma palavra que Deus me deu aqui em Orlando, que eu não preguei, porque não houve tempo. Se tivesse tempo, eu pregaria essa palavra. Mas não houve tempo de eu pregar essa palavra, que eu estou trabalhando essa palavra para ministrar em Manaus. Por quê? Você vai passar a vida cheia de porquê. E você nunca vai ter resposta para os porquês. A nossa vida é pautada de porquês. Desde criança, quando nós começamos a falar, a coisa que mais irrita os pais é a fase dos porquês. Pai, por que isso está aqui? Porque eu quero que fique mais bonito. Mas por que você quer que fique mais bonito? Porque eu quero que arrume a casa. E por que você quer que arrume a casa? Então, a criança, ela quer saber algumas coisas que para você tem lógica, mas para ela não tem lógica porque ela quer entender os porquês. Os porquês estão na linguagem da alma. Todo ser humano quer a resposta dos porquês da sua alma. Por que o pastor Júnior? Porque Deus disse que era Júnior. Por que foi fulano de tal? Porque Deus disse que seria fulano de tal. No carro, na van, tinha 19 pessoas, nas duas vans. Ok? 19 pessoas. 5 pessoas, Deus levou. 9 na van e 6 no carro. Ok. E por que Deus permitiu? E do outro acidente, morreram mais 5. Que ninguém perguntou o nome desses 5, quem são esses 5. Talvez alguém que nem orou por esses 5. Talvez aqui ninguém nem lembrou que esses 5 têm família. Talvez alguém que nem questionou se esses 5 foram para o céu. Ninguém nem lembrou, porque a dor que a gente lembra é aquela que a gente se importa. E a dor que faz parte do nosso contexto é aquela que tem relevância. Então, hoje de manhã, no café da manhã, conversando com Cláudia e com o Fábio, eu dizia, já oramos por eles, pelos outros 5 que foram, que ninguém sabe nome, endereço, telefone, CPF, absolutamente nada, nem se são estrangeiros, nem se são nacionais, ou se são crentes, ou se não são crentes, ou se não foram para o céu, porque os nossos 5 estão nos céus com o Senhor. Amém? Essa é a certeza. Estão com Jesus em glória, porque é isso que nós pregamos. Se isso é mentira, fique quieto. Mas se é verdade, dê um aplauso ao Senhor. Estão nos céus, estão os porquês da nossa alma. Elas têm uma lógica do nosso interesse. Mas talvez não tenha a lógica de que outras pessoas passaram pelo mesmo acidente e pelo incidente. E eu disse para os irmãos hoje que escaparam. Por que vocês escaparam? Vocês estão lembrados da ministração de sábado à noite? Eu falei assim, sábado à noite. Quem aqui quase morreu? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Alguns que levantaram a mão, eu quero dizer a vocês que vocês quase morreram, mas estão vivos. E tem gente que quase escapou, mas morreu. Então Deus tem projeto agora para quem está vivo. E os que estão vivos foram ressuscitados em Cristo para um projeto maior de vida, para poder estabelecer um novo tempo. Deixa eu dizer algo para vocês.
Se Júnior pudesse deixar uma mensagem gravada que Deus não tivesse a ele, o que iria acontecer? Ele ia dizer que o avivamento não vai parar. Poucos pastores na América eu vi com fome de avivamento como Júnior. A minha conversa com aquele homem de Deus era só sobre avivamento. O homem cheio de fome e sede de avivamento. Então eu quero lhe dizer que vai acontecer como que aconteceu em Medellín. Quando mataram o pastor, quando o pastor morreu, alguém dentro da igreja gritou, acabou! Outra pessoa gritou, não, começou. A partir de hoje vai começar uma nova história. A partir de hoje vai começar uma nova mudança. E Medellín começou uma mudança tão extraordinária que até o cartel de Paulo Escobar foi desbaratado. E Colômbia hoje é uma outra realidade. Colômbia hoje já é falado como um dos países do emergente que vai ter uma virada mais rápida do que muitos países que pensam que vão sair em linha de frente, porque erradicaram, por causa do evangelho, chegando ao avivamento. Então, quando morre um homem de Deus ou uma família de sacerdote, Deus não deixa que a história fique nua. É como se fosse uma semente plantada para explodir um avivamento sem precedente. Eu quero deixar declarado aqui, nesta noite de dor, nessa mesclagem entre a profecia e a dor, eu quero lhes dizer que está vindo o maior avivamento que vocês já sonharam, e aqueles que vocês ainda não sonharam, aquele avivamento que você ainda não teve condições de estudar na sua alma e fazer a leitura do que Deus vai realizar. Por quê? Porque Deus é assim. Uma vez, Deus me disse algo muito sério. Eu estava na torre da igreja, na saída de 3 cultos, um 3 da tarde, um 5 da tarde, um 7 da noite, saindo a média de 7.500 pessoas em cada horário. Era um formigueiro de gente entrando, um formigueiro de gente saindo, era uma confusão, o trânsito, guarda, a polícia que está de plantão na frente da igreja do Mi em Manaus, tem problema. Tudo neurótico. Porque não sabe como administrar o avivamento de carro e o avivamento de gente. Então se prepare, porque isso vai chegar também por aqui. Em nome de Jesus, porque eu creio nessas coisas loucas. Porque eu falava isso quando eu só tinha 5 ovelhas. E aí eu estava na torre e eu vim morar nos Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu perguntei a Deus, Deus, o que vai ser agora do avivamento sem mim? Ele disse, eu não preciso de você para avivamento. Quem foi que disse a você que eu preciso de você para avivamento? Então, o avivamento não está no púlpito. O avivamento não está nas pessoas às quais nós projetamos aquilo que é a nossa responsabilidade. O avivamento está em cada um de nós. Cada um que está aqui hoje é uma tocha acesa para o avivamento. Só quem não crê, fique calado. E os que recebem, dêem um aplauso ao Senhor. Cada um de nós é uma tocha acesa. Porque eu espero que o avivamento aconteça na vida do outro. Então a nossa vida é assim. É uma vida sempre cheia de transferência e sempre cheia dos porquês. Por que tem que ser fulano? Por que tem que ser assim? Existem algumas coisas que Deus faz exatamente porque Ele é Deus e Ele pode fazer. Ele faz porque Ele quer. Tem uma parte na Bíblia que eu nunca vou entender e eu não preciso entender para querer a Bíblia. Uma das coisas. Tem centenas de coisas na Bíblia que eu não concordo. Por exemplo, Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Para quê? Se eu fosse Deus, abria o céu, dava um grito, matava tudo que é pecador e dizia, vai, tem que ser assim. E todo dia vinha dar uma repreensão. Pronto, resolvia matar o filho dele. Mas ele disse, eu quero que meu filho morra. Eu quero que meu filho seja sepultado. E eu quero que no terceiro dia ele ressuscite e ele vire Senhor sobre sua vida. Pronto, é assim. Eu não vou entender, mas meu espírito vai regozijar, porque se não for assim, não vai ter redenção para a minha vida. Então a sua redenção só veio por intermédio dessa remissão de pecados, por causa de Jesus Cristo, que teve que morrer e ressuscitar, para que você tenha vida em Cristo. Pode celebrar Ele por isso. Isso aí, pode celebrar, porque isso aí, sua mente jamais vai entender. Mas seu coração vai regozijar, estou salvo. Aí você pode afirmar,
a salvação. Você pode afirmar a redenção. Você pode afirmar a vida de Deus. Por que você está salvo? Por causa da redenção. Coisa que você não vai entender. Lá no livro de Malaquias, o livro da aliança, o capítulo 1, Deus vai falar da aliança entre ele e o homem e ele. No capítulo 2, ele vai falar da aliança entre o homem e a mulher e o homem. No capítulo 3, ele vai fazer aliança entre dízimos e ofertas e dízimos, que tem que ser devolvido para ele. E no capítulo 4, ele vai falar da aliança do manto de Elias, que é coração de filho convertido ao pai e coração de pai convertido ao filho para arrancar a maldição do território. Só fala disso. Mas no capítulo 1 ele começa dizendo assim: eu amo Jacó e eu odeio Esaú. Como é que Deus pode odiar alguém? Vai lá perguntar para ele. Por que o senhor não gosta de Esaú? Ele vai dizer, porque eu não quero gostar de Esaú. E ele não está falando de Esaú, pessoa. Ele está falando de Esaú, atitude. Então, existem algumas coisas que Deus não gosta na sua vida. E essas atitudes vão ter que mudar. Vão ter que mudar. Porque o que Deus está dizendo é que Ele quer filhos que tenham atitudes segundo a sua palavra. E Ele chega a dizer, até o boi, que não tem entendimento, e agora no século 21 se descobre que o único animal no planeta Terra que não tem entendimento nenhum, que é chamado entendimento zero, sem reflexão alguma, é o boi. Naquela época Deus já tinha dito, até o boi que não tem entendimento já reconhece o seu dono, mas vocês não me reconhecem como Senhor. Então Deus já chama a atenção ali dizendo, precisamos abrir o entendimento de quem é o Senhor sobre vocês. Então eu quero dizer que eu entendi, depois que Deus deu essa repreensão a Esaú e mostrou sobre o coração de Jacó disponível, que Deus ama a quem Ele quer, pelo princípio. Quem guarda o princípio no seu coração, tem o respeito do céu. Quem guarda o princípio no seu coração e a honra, ganha o respeito de Deus. Então Deus respeita a quem guarda princípio, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de princípio. Esses são os porquês da vida. Por que o Senhor ama Jacó e não ama Esaú? Deus diz, porque eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. E daí é da sua conta. Então existem algumas coisas, os meus porquês, que Deus não está muito interessado em me responder, e eu vou ficar muito mal se eu quiser ouvir as respostas que Deus não vai me dar. Porque as coisas encobertas são para Ele, as reveladas são para nós. Deuteronômio 29, 29. Mas os porquês fazem parte da nossa humanidade, Alonso. Porque está escrito que um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, um dia, quando tomou meu lugar na cruz, foi a única vez que ele perguntou por quê. Jesus nunca perguntou a Deus por quê, em hora nenhuma, em momento nenhum. Nós tomou meu lugar de pecador. Nós tomou seu lugar de pecador. Nós tomou seu lugar de pecador. Na hora que ele tomou o lugar da humanidade, ele gritou, Deus meu, por quê me desamparaste? Ele pediu até para Deus passar o cálice. Mas na hora que ele estava na cruz do Calvário, ele perguntou ao Pai, por que me desamparaste? Porque existe um momento que nós temos que nos sentir sozinhos, para que Deus, quando vier nos visitar, a gente respeite a presença dele sobre a nossa vida. Que a gente comece a celebrar a ação dele sobre a nossa vida. Então eu quero lhe dizer que vocês vão ser tomados de uma forma tão sobrenatural da presença de Deus, que vocês vão começar a celebrar o nome dele com muito mais alegria, com muito mais gozo, com muito mais vontade. Por quê? Porque a presença dele será constante na vida de cada um de vocês. Diga à pessoa que está ao seu lado, é disso que eu tenho fome. Da presença de Deus. Estamos tristes, claro, mas esse porquê analítico aqui, até Jesus mesmo, um dia perguntou ao Pai, mas no dia que ele se tornou eu, no dia que ele se tornou você,
Então, no dia que Jesus se tornou, cada um de nós teve um porquê para Deus. Mas quando a gente se tornar um nele, os porquês acabam. Porque eu estou crucificado juntamente com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem celebra o Senhor por isso e quem se alegra por isso. Essa é a forma de eu entender. Então o meu porquê é mudado. Quando a vida dele vem para mim, eu acabo com os meus porquês. Mas quando ele assumiu a minha vida, ele também teve um porquê. Jesus só teve um porquê na vida dele, quando ele assumiu essa nossa mente perguntativa. Perguntativa de ficar perguntando, de ficar questionando. Por quê? Mas na hora que ele disse, está tudo consumado, acabaram os porquês. Então Deus consuma a obra dele na nossa vida para acabarem os porquês da nossa vida. Eu dizia sempre comigo, eu nunca tive medo. Eu não conheço medo. Eu não conheço preguiça. E eu não conheço doença. São três coisas que eu nem me preocupo. Porque eu tenho 26 anos de casado com a mesma mulher, uma única mulher, que há 2 anos atrás me deu um filho. Eu não fiz filho em mulher nova. Foi na mulher velha. 45 anos de idade. Porque tem coroa da minha idade, com 50 anos, dizendo, eu estou com um menino de 2 anos, mas a namorada tem 23. Eu estou falando da mulher da aliança, a mesma mulher da aliança, que Deus me prometeu um filho homem, e com 45 anos de idade, ela engravidou. E eu com 48 anos de idade, poxa, fui pai. Que maravilha. E com 50 anos, eu tenho um bebê que corre e fala, corre pai, vem pai. E eu digo, vamos meu filho, vem, pega o pai agora. De novo meu filho, eu fico tapeando ele, eu ganho ele pela inteligência. Porque eu não tenho força para competir com ele, um velho de 50 anos correndo atrás de um menino de 2. Não dá certo. Eu sou pré-avô. Então, era para estar brincando com o netinho, dando docinho para o netinho, e vendo o meu genro correr, e o netinho correndo com o meu... E não eu correndo com o meu filho, mas eu tenho que fazer leãozinho, eu tenho que fazer cavalinho. Olha, irmãos, olha só o cavalo velho, 50 anos. Não, eu tenho que fazer, porque eu sou o pai da criança. Tem que assumir a postura. E aí, essas coisas todas aconteceram na minha vida. Eu, um homem extremamente saudável, depois da manhã... Faço 26 anos de casado, dia 1º de fevereiro. Não conheço outra mulher, nunca fui seduzido. Se eu disser assim, teve uma mulher que me balançou, que eu fiz, eu minto. Porque no dia que eu casei com aquela mulher, eu dei meu coração de homem para ela. E acabou. E eu nunca mais tive crise. Porque eu entendi, é a mulher da minha aliança, só tenho o direito de olhar para outra se ela morrer. E eu não quero que ela morra, porque eu quero envelhecer junto com ela, até a volta de Jesus. Mas se Deus quiser levar, problema dele. Ele é dono de tudo mesmo. Na boca dele está o sim e o amém. E ninguém pode ir contra os desígnios do Senhor. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Mas ele pode ter outros, é agora. E acabou. Porque Deus é o dono de tudo. E quando ele diz um não para nós, foi porque ele disse um sim para ele. Sempre no trono vai ter um sim e um amém. Nunca no trono vai ter um não. E quando houve não para nós, houve sim para ele. Então na boca dele sempre vai ter sim. Mas esse sim para ele pode ter sido um não para mim. Então eu vou ficar frustrado com ele. Não se preocupe. Ele se elabora sozinho. Porque no dia que ele disse a Caim, não é para você fazer isso, Caim foi e fez o contrário. Parece que Deus não tinha autoridade? Não. Caim que perdeu a autoridade. Deus continuou sendo Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu quero dizer que essas coisas precisam ser reelaboradas na nossa vida. E eu disse, eu nunca tive medo. Eu não tenho medo. Uma coisa que eu não tenho é medo. Outra coisa é preguiça. E a outra coisa?
enfermidade. Minha mulher nunca levantou de madrugada para fazer um chá para mim, porque eu estou doente de cama. 26 anos de casados. Isso é bênção ou não é? Mas possa ser que no dia 2 agora, eu fique de cama, ela leve lá. Ou eu fico hospitalizado. Nunca fiquei hospitalizado. Não tem uma cirurgia, um corte no meu corpo. Nada. Nunca precisou. Nunca tive uma crise de apêndice, uma crise daqui, daquele outro. Então não tive. Possa ser que eu tenha. Mas até hoje eu posso dar o testemunho. Não tive. Eu não posso fazer culto de cura, de libertação, dizendo, uau, eu tenho isso na minha vida. É um presente de Deus. Isso é um presente do Pai. Deus me deu esse presente. E se unção se transfere, que você receba sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não é? Eu sou pastor de vocês. Então, que isso repouse sobre vocês, de uma forma muito saudável. Mas um dia, cheguei em casa, eu estava aqui em Boston, fazendo uma conferência. Chegaram para mim e disseram, sua filha está hospitalizada no CTI. CTI? É. Ela teve uma crise de apêndice, ela teve que entrar e o Marcel está na linha para assinar o papel, ela tem que ser cirurgiada agora. Se eu estou indo para aí agora. E eu fui embora. Lá vou eu para o Brasil. E no meio dessa viagem eu fui pensando muitas coisas. Quando cheguei em Brasília, eu já tinha recebido a notícia, em São Paulo, que minha filha tinha sido cirurgiada com sucesso e que eu ficasse despreocupado. Aí era um congresso em Brasília. Aí eu vou direto para Brasília, para o congresso, para ministrar no congresso da Visão Celular 2004, no dia 4, 5 e 6 de julho de 2004. Quando eu salto no aeroporto de Brasília, meu cunhado está lá pálido, na hora que abre o portão e diz, Renê, a menina entrou em coma. Eu disse, Larissa? Não, Agnes. Disse, não, quem fez a cirurgia foi Larissa. Não, mas a Agnes entrou em coma. Quando ele me disse, a Agnes entrou em coma e Larissa ainda está no CTI, eu tive medo. E nunca mais na vida eu pude dizer, eu não tive medo. Eu tive medo de perder minha filha. Eu tive medo de Deus não ouvir a minha oração. Eu tive medo das coisas não acontecerem como eu pedi a Ele. Eu tive medo. E aí eu comecei a ficar prudente em tudo aquilo que eu falava, em tudo aquilo que eu fazia. Então, eu tive um medo preventivo de começar a avaliar, a cuidar melhor dos meus filhos, a cuidar melhor de mim, a cuidar melhor da minha esposa, a cuidar melhor da minha casa, a cuidar melhor dos meus discípulos, a dar voz de alerta para eles, a sinalizar para eles muitas coisas para evitar riscos. E aí, esse medo preventivo entrou no meu coração e eu tremia muito, até ver a minha filha sendo ressuscitada por um milagre. E ela fez um diabetes com 9 anos de idade. Um diabetes com quase 700, 695, a glicose dela. Ela entrou num coma espontâneo e o médico olhou para mim e disse, nunca mais sua filha voltará, ela vai ser vegetativa. E eu deitei ao lado dela e clamei na autoridade, no nome de Jesus, e a minha filha se levantou na mesma hora comigo, daquele leito, e graças a Deus, minha filha está bem, para a glória de Deus Pai. Um milagre. Mas Deus podia ter dito, não. Deus podia ter dito, não faço. Deus podia ter dito, não é assim. E não vai ser dessa maneira. Então Deus ouviu o meu clamor por misericórdia. E eu celebro o nome dele todo dia por esse clamor respondido. Mas se ele tivesse dito não para mim, sim para ele, estava tudo bem, porque ele continua no trono como Senhor. Aprove a ele que da boca dele vem a resposta para todas as coisas. Mas, sobre a questão de saúde, eu achava assim, eu tinha uma convicção, irmãos, de que e ainda tenho, ela é viva ainda dentro de mim, que Jesus vai voltar. Crentes, Jesus vai voltar. Amém. Alguém aqui é crente? Amém. Júnior pregou aqui que Jesus vai voltar, foi ou não foi? Foi. Domingo, a última mensagem, já ouvi todinha. E eu pontuei, olha, Arão, Júnior dando pista aqui que é para o céu, a gente não estava vendo. Pontuei, está linda aquela ministração dele, falando assim, você viu que ele estudou aquela ministração. Ele se esforçou para poder
dizer o que Deus estava dizendo para a igreja, que vai começar um avivamento e que a trombeta vai tocar de uma maneira sobrenatural. Quem pode se alegrar por isso, que a trombeta vai tocar? A trombeta vai tocar e quando tocar, você tem que estar preparado. Não foi isso que ele disse? Foi. Tira as fotos, por favor, senão divide a atenção. Depois põe as fotos. Obrigado. E aí o que a gente precisa entender é que Deus faz o que lhe apraz. Então, eu estava convicto de que eu era imorrível. Tem gente que é imortal. Eu me achava imorrível. Meu pai sempre dizia assim, eu sou imorrível. E eu perguntava, o que é imorrível? Imorrível é aquele que nunca vai morrer. Como é que nunca morre, meu pai? Porque ainda que morra, continua vivo. Eu sou imorrível. Então, eu tinha uma doutrina da casa do meu pai, que ele plantava na gente, de convicção de saber saborear a vida. Aprenda a saborear a vida. Aprenda a viver. E ele plantava isso na gente, porque tem gente que acha horrível viver. Tem gente que não gosta de viver e não celebra a manhã que chega. E a cada manhã você tem que celebrar, dizer obrigado, Senhor, por esse sol que nasceu e por esse frio de Atlanta. Muito obrigado. E quando fizer neve, como está linda Atlanta. Está parecendo uma noiva, toda de branco. Tem que aprender a celebrar, porque Deus te deu o dom da vida, para você poder viver. Alguém pode se alegrar? Então comece a celebrar, porque aquilo que você não celebra, você não tem direito a ter de novo. Você só vai ter direito a ter de novo aquilo que você celebra. Se não celebra, você não precisa ter de novo. Por quê? Você não vai celebrar, não vai se alegrar. Imagine, nascer um filho, aí a mãe fala, seu filho nasceu, pai, você... Legal. Mas é o menino que depois eu vejo. Ela não vai te dar outro filho. Você não sabe se alegrar. Então a gente precisa aprender a celebrar com tudo que Deus dá. Porque todo mundo que faz uma celebração chama a existência uma outra bênção. Dê um aplauso ao Senhor. Chama a existência uma outra bênção. E aí eu achava que eu nunca ia morrer. Jesus ia voltar, eu ia ver Jesus voltar e eu não ia morrer. Hoje eu ando extremamente na prudência. Porque eu posso morrer a qualquer hora. Deus me disse o dia e a hora que eu vou morrer. De vez em quando eu digo isso no púlpito. A igreja fala, pelo amor de Deus, Deus me disse o dia e a hora que eu vou morrer. Quem quer saber aqui o dia e a hora que vai morrer? Deus me disse. Dia seguinte, reuni a família e falei, olha, exceto vocês, ninguém mais vai saber. Mas eu vou morrer nesse dia e nessa hora. Pai, pelo amor de Deus, ninguém reclama. E não pode orar pela minha ressurreição. Porque eu não vou ressuscitar. Porque quem ressuscita morre 2 vezes. Então, eu não quero que vocês orem. Mas, pai, Deus me disse. E ele me disse ainda, se tu guardares os meus princípios, se assim não for, te trarei antes. Então ainda tem uma chance de eu ir antes. E aí meus filhos ficaram assustados. Minha esposa não diz nada, nem me faz pergunta sobre isso. Eu não sei se ela está gostando da ideia. Mas ela não me faz nenhuma pergunta sobre isso. Fica quieta, ela é muito discreta. Ela não tem coragem de questionar Deus sobre essas coisas. Porque Deus falou comigo. Muito bem. E eu convicto de que eu sou imorrível. Morreu um discípulo meu, chamado Miguel Braga. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele discípulo morto, que eu coloquei a testa na testa dele, e que eu vi ali mais de 10 mil pessoas em Goiânia, gritando, ressuscita, ressuscita, ressuscita. E o médico legista disse no meu ouvido, ele não tem mais nenhum órgão, que foram tirados, que foram estourados, e está sem os braços dele estão colados, estão soltos do acidente. Se o senhor quiser orar para ressuscitar, tudo bem. Mas tem que fazer vísceras, tem que botar braço, tem que fazer isso. E aí, é claro que eliminou a minha fé. A minha fé ficou mais limitada. Porque eram milagres criativos. E Deus, na hora que eu comecei a orar, Deus me disse audivelmente, não para vocês e sim para mim.
Eu quero meu servo comigo aqui. Eu posso fazer o que eu quero. E Deus me deu um não tão claro, irmãos. Fiquei com tanta vergonha que até a viúva ouviu não. E aí houve um ajuste coletivo. E a partir daquele dia, entrou um temor no meu coração. Eu tive medo de morrer a qualquer hora. Por isso que hoje alguém está dirigindo, eu estou observando quem está dirigindo. Alguém hoje está pilotando, eu quero saber quem é que vai pilotar. Eu tenho um avião e eu tenho um piloto. Eu tenho um piloto que tem 50 anos, experiente. E eu tenho um que tem 24 anos e um filho de 1 ano e meio. E todas as vezes que o avião começa a entrar em turbulência, eu vou lá e digo assim, lembra do teu filho de 1 ano e meio. Lembra, olha, teu filho precisa de pai. Teu filho precisa, porque o coroa já tem 50 anos, eu também já tenho 50. Ok? Então o pai lá de 23 anos quer ver o filho, que é apaixonado pela filha. Ele só fala nessa filha dele. E eu uso a filha dele. Eu digo, olha, a sua filha precisa de um pai. A sua filha precisa ver você chegar em casa feliz para dar um beijo, etc. Porque eu sei que se nós não vigiarmos, nós podemos ir a qualquer hora. E a pergunta-chave é, se você for hoje, você está preparado? A maioria da igreja hoje não responde mais, mas quando era batista tradicional e a gente perguntava, você está preparado? Qualquer batista tradicional diz, amém! Porque o batista não tem certeza de batismo do Espírito Santo, não tem certeza de dons do Espírito Santo, não tem certeza de muita coisa não. Mas de uma coisa ele não tem dúvida, que eles são salvos e que eles vão para o céu. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Então eu quero que você tenha a certeza que você vai para o céu, que você é salvo, aconteça o que acontecer. Você foi chamado para ir para a glória, para entrar na presença do Eterno. Diga amém e dê um grito de libertação na presença dele. Você precisa entender isso. Como eu vi de uma moça, se fosse eu não sabia se eu iria para o céu. Então as pessoas estão trabalhando a sua fé nesse quesito. Se vão ou não vão entrar na eternidade com o Senhor. Tem gente aqui se perguntando, se morrer hoje, pelo que fez esses dias, se de fato vai para o céu. Porque existe uma dúvida, que nós estamos mais religiosos do que nascidos de novo. Então entenda que você é nascido de novo para uma vida de mudança e uma vida de impacto na sua sociedade. Você vai ser o avivamento da sua sociedade. Deus vai lhe usar nesse legado novo. Alguém aqui crê que Deus vai te usar para esse avivamento? Então celebre ao Senhor por isso, porque esse avivamento vai chegar de uma forma sobrenatural. Esses são os porquês. E aí eu disse, meu Deus, eu posso morrer a qualquer hora. O medo novamente entrou no meu coração e aquela coisa, eu nunca vou morrer. Eu só vou ver Jesus voltar. Vai ser na parousia, na hora que eu quiser. Porque o dono da vida sou eu. Você vive até o dia que Deus quiser. E eu não posso fazer muita coisa por isso. Onde tem um sim e um amém da boca de Deus na nossa direção. Eu não posso fazer muita coisa por isso. Pastor nenhum pode fazer muita coisa por isso. Existe o dom da ressurreição, existe o dom da gente orar, da gente ver cura, manifestação de milagres, sinais, poderes e maravilhas. É verdade. Mas tudo isso está na cumplicidade de Deus. Porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da situação. Tem gente aqui que vai virar uma vivalista, que muita gente vai se converter a partir da sua vida, e você vai mudar a vida de muita gente pelo Evangelho da Verdade, pelo qual foi pregado aqui, incansavelmente pelo nosso pastor, pela nossa pastora. Você pode dizer amém, dar um aplauso pela vida deles, por tudo que eles pregavam, crendo nessa semente de avivamento que iria sair daqui, destilada para a terra toda. Então, um homem extremamente amado, mas extremamente crente. Agora, eu lhes dei um testemunho. Eu sempre disse na igreja, toda a minha vida, serei um homem fiel à minha esposa. Irmão, jurar fidelidade não é nada mais, nem nada menos do que a nossa obrigação. Eu sou casado com ela. Eu tenho que jurar fidelidade com ela. Aí, eu vi Benihim se divorciar.
No Brasil, eu fui a primeira pessoa a saber. Recebi um telefonema do Texas. Quero dizer que vai sair na mídia, algo assim, assim, assim. É verdade. Está aqui na minha sala, na minha casa, perguntando quais são os pastores que eu conheço do Brasil, que merecem respeito para ouvir isso. Eu falei no senhor, está aqui na minha sala. É verdade. Você pare com isso. Divorciado. Se eu não vigiar, eu posso ser um pastor divorciado. E vai ter gente que vai aceitar. E aí um pastor, muito poderoso, eu digo, esse negócio de adoecer, não é comigo, eu nunca vou ficar doente. Estou aqui em Louisiana, na igreja do Larry Stockton. O homem que tem o manto hoje, o maior manto de cura do mundo, se chama Reinhard Bonnke. Sentado na mesa comigo, pediu para eu orar por ele, porque ele estava com câncer. Eu disse, então eu posso morrer de câncer. E como a minha fé começou a se encher de insegurança, no quesito de coisas que são tão naturais, que a gente está tão bem preparado, achando que nunca nos atinge, nós precisamos ir para médico, nós precisamos ser civilizados, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos preparar, nós temos uma fé, nós temos um Deus, mas tem princípios que não podem ser quebrados, precisam ser vigiados todo o tempo. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Então temos que guardar os princípios, temos que vigiar os princípios, senão nós vamos por uma vontade do eterno, ou vamos por um momento que nós decidimos que queremos ir. Às vezes, as nossas maneiras e leituras de facilitar as coisas nos faz um marido melhor, nos faz um pastor melhor, nos faz um pai melhor e nos faz um filho de Deus melhor. E também nos faz alguém para ir para o céu mais rápido. As nossas maneiras de ser e de fazer. Então eu quero dizer que os nossos porquês hoje, eles são da nossa humanidade, eles fazem parte da nossa essência, mas o que Deus quer que você saiba é que você precisa ser crente, firmado em Jesus, com a fé inabalável. Deus levou Júnior, levou a esposa, levou a filha, levou o irmão, levou a cunhada. Deus levou uma família sacerdotal. E olhe, quando uma família sacerdotal chega no céu, explodem famílias sacerdotais na terra. Deus vai fazer com que uma explosão de famílias sacerdotais explodam aqui em Atlanta, explodam nos Estados Unidos, que venha um avivamento sem precedente, que a sua vida seja tocada, que você seja um elo e que você seja correspondente a essas pregações de vida que foram lançadas aqui, e que a glória de Deus marque a sua casa, marque a sua vida, marque o seu ministério e faça de você e de sua casa homens e mulheres de avivamento. Quem crê recebe, diga amém e dê um grito de júbilo ao Senhor e dê um aplauso a Ele. A lembrança que nós vamos ter de junho é de um homem pregando, de uma vida correta, de uma vida íntegra, de homem de Deus, de vida irrepreensível, de um homem que Deus mudou a vida dele de uma forma absurda. Tinha tudo para ser um homem comum ou um inveterado na mão do diabo. Mas decidiu ser um santo homem na mão de Deus. E é isso que nós queremos que cada um faça hoje. Um pacto de ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, na presença do Senhor. E juntos fazermos história em Atlanta, fazermos história nos Estados Unidos. Porque eu acredito que Deus não levou Júnior. Deus plantou Júnior como semente de avivamento. Que isso ficou plantado em nós, a família sacerdotal, e vai explodir um celeiro de família sacerdotal. Nós precisamos sair das interrogativas dos porquês humanos, porque isso faz parte daqueles que estão ainda confusos na sua identidade. Mas se a identidade do Messias estiver em nós, os porquês ficam de lado, e nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido. E esse espaço vai ter que crescer, nós vamos ter que mudar para lugares maiores. A igreja em Atlanta, a igreja dos Estados Unidos será um memorial no nome do Senhor, e todos saberão que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Os que creem recebem, fiquem em pé e dê um grito de vitória ao Senhor. Pegue a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Pode pôr a música de Ana Paula, Diga-lhe ao Cordeiro, que não é dela que ela interpreta.
Romanos capítulo 11, quem achou? Versículo 33 a 36. Diz assim, pode botar abaixo a música. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Levante a mão direita. Diga, Senhor, os meus porquês eu coloco na cruz. Respeitei o Júnior e sua família sacerdotal. Continua falando, continua fazendo na minha vida e na minha história. E faça o teu sobrenatural acontecer. Vai começar o melhor tempo de avivamento da minha vida. Agora levante as duas mãos e comece a orar pela família do Júnior, que está em Goiânia, pelas famílias que estão aqui. E vamos começar a levantar um clamor para que Deus guarde e blinde, e para que o inimigo não ganhe oportunidade, para que o lobo não entre nesse celeiro santo, nesse aprisco consagrado. E vamos começar a agradecer por tudo que Deus fez, porque o Senhor é um Deus de paz, não é de guerra. O Senhor, quando toma uma decisão dessa, Ele não toma decisão para a morte, Ele toma decisão para a vida eterna. E que seja honrado o nome do Senhor. Levante as duas mãos e comece a orar. Pai, eu oro para que o Senhor blinde a vida de cada homem, a vida de cada mulher, a vida de cada casal, a vida de cada líder, a vida de cada pessoa, a vida de todos que aqui estão. Eu quero celebrar por aqueles que estão vivos. Eu quero celebrar por aqueles que escaparam, pelo grande livramento que o Senhor deu. Eu quero te pedir que o Senhor cuide da vida do Bob, da vida de Socorro, da vida dos líderes, da vida de todos que estão militando nesta causa. Que o inimigo nunca lhes fleche, que a bênção do Senhor seja sobre eles, que o Senhor guarde as suas casas, que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor guarde os seus parentes, que o Senhor guarde as suas ovelhas, que o Senhor guarde os seus vizinhos, meu Deus, que o Senhor guarde, meu Deus, os talentos e os dons que existem neles, que haja uma explosão do avivamento do Senhor. Levante a mão mesmo e comece a orar agradecendo a Deus. Abra a sua boca que eu quero ouvir a sua voz orando. Porque eu quero que Deus comece a instalar em você hoje uma semente tão tremenda que você se assuste com o que Deus vai fazer daqui para frente. Será o melhor tempo da sua vida, da sua história, da vida da sua família. Comprometidos na fé, sarados na fé, todos debaixo de um compromisso de aliança, os porquês guardados e a nossa vontade de entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja consolidada no nosso espírito. Amarramos e anulamos todo e qualquer ataque do valente na nossa vida e na nossa história. E eu declaro que os teus filhos viverão o melhor tempo, meu Deus. O Senhor fará de cada um deles arautos de avivamento, e eles serão levantados numa mudança sobrenatural, e toda arma forjada contra eles não prospere. Toda língua que vier, o Senhor condena em juízo. Arranca o trauma, arranca o medo, arranca a insegurança, tudo aquilo que puder roubar a tua presença, e planta nele a coragem, planta neles, ó Deus, a sabedoria, planta neles a determinação, e planta neles, ó Deus, a vontade de serem colhedores da última hora, de serem semeadores da última hora, e a colheita ser extraordinária. Nós te pedimos perdão pelo pecado da nossa inadimplência, por aquilo que nós não entendemos ainda, por aquilo que a nossa mente não absorve ainda, por aquilo que a gente não entende ainda. Abre o nosso entendimento e manifesta sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Deste lugar sairão avivalistas, meu Deus, avivalistas que mudarão a história da América. Os que creem
crê que Deus pode fazer isso, dê um grito de celebração a Ele, por tudo que Ele pode realizar, no poder do nome de Jesus. Diga: Pai, eu creio que essa situação de prejuízo, o Senhor trará lucro, e nós sairemos ilesos, porque é o resultado para uma grande conquista. Diga: eu recebo. Agora coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e ore por esta pessoa. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, faça algo sobrenatural, meu Deus. Eu quero ouvir a sua voz orando. Espírito Santo, que nos guias a toda a verdade, faça esta obra espetacular na vida dos teus filhos, e que o inimigo nunca ganhe vantagem na vida deles. Blinda agora esta igreja e blinda os fiéis. Obrigado pelos pastores que vieram aqui, pelas pastoras, pela liderança da cidade, que ainda virão aqui durante esses dias, e que a tua glória repouse sobre cada um, de uma forma sobrenatural. Tira as dúvidas do nosso coração, os porquês e as interrogativas que atrapalham, meu Deus, a tua graça e a tua glória sobre nós. Abre o nosso coração apenas para te servir e fazer, Senhor, com que o teu nome seja exaltado sobre a nossa vida, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Assim oramos e consolidamos, no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Sente um instante, por favor.